Quero dar as boas-vindas também aos pastores que já chegaram, né? Antecipadamente, né? A nossa agenda. Então, a nossa agenda começa hoje, amém? Que Deus possa falar com vocês. Afinal, a agenda com o profeta é, em primeiro lugar e acima de todas as coisas, com o profeta maior, Jesus Cristo de Nazaré, não é? Aquele que tanto pode salvar a nossa vida, como pode nos abençoar com vida abundante. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O que eu quero falar hoje é que fala assim, as coisas mudam. Eu estou, como eu falei para vocês, estou escrevendo o livro, né, A Gosto de Deus. Ele tem dois sentidos, porque um é porque é mês de agosto e o outro é porque é a gosto de Deus. É na vontade dele, no gosto de Deus. Amém? Ou seja, na vontade de Deus eu vou tocar minha vida. E se eu tocar minha vida na vontade de Deus, as coisas mudam. Agora eu te pergunto, muda para melhor ou para pior? Muda para melhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu vou ler aqui um texto de João 4. João 4. Quando Jesus chegou na cidade, uma cidade samaritana lá, chamada Sicar. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus estava onde, queridos? Em que lugar? Sim, aí lá tinha o quê? Às 18 horas, não? Que hora era? Hora sexta, então, ao meio-dia. Ok? Então, a gente também sentou aqui agora na fonte. Fala, altar de Deus, fonte de bênção. Casa de Deus, fonte de bênção. Pastor de Deus, fonte de bênção. Profeta de Deus, fonte de bênção. Homens e mulheres de Deus, fonte de bênção. Então, fonte de bênção. Aqui hoje Deus está nos dizendo que hoje Ele pode falar com você e algo pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua vida num culto desse. Os pastores que estão vindo aqui, pastores, essa semana pode ser um marco na vida de vocês. Porque vocês vieram para mudanças. Então essa palavra, com certeza Deus vai falar com vocês. Porque nem eu fiz esperando vocês aqui hoje, nem vocês também sabiam disso aqui hoje. Então presta atenção, tenho certeza que além de todos aqui que Deus vai falar com vocês, pastores. Amém? Então ele estava ali, na fonte de Jacó, cansado da viagem. Fala até de quem estava viajando, né? Aí, ó. Hoje vocês chegaram cedo, deve ter passado a noite viajando, não foi a madrugada. Ainda foi lá para o congresso, encontramos lá no congresso com eles, né? No protesto lá. E também demos a nossa contribuição ali, buscando dias melhores para a nossa justiça, né? A justiça de Deus seja feita na nossa nação. E por aí vai. Mas estavam cansados. Está dizendo que também Jesus cansa. Ora, se Jesus cansa, quem somos nós, irmãos, para não nos cansarmos? Então, cansar faz parte da rotina do crente. Então, não deixe de servir a Deus, buscar a Deus, porque você está cansado. Já saiba, né, que quando for domingo, terça, quinta, os dias que tem as reuniões, quinta em especial para os homens e mulheres de negócio de manhã, mas para todos, terça e domingo à noite, você já vai estar cansado. Seu corpo vai resistir o prazer de estar na casa de Deus. Alegrei-me. E eu lhe pergunto, quem é que fica alegre mesmo para valer toda semana quando vai para a casa de Deus, na hora do culto? Parece que é um calvário para alguns, não é verdade? Eu sei porque eu fui ovelha também dentro de uma igreja, eu sei como era.
Então eu batia a cabeça, já me organizava, evitava os churrascos prolongados dos domingos, as festas, sabe? 2 horas da tarde eu estava em casa já para descansar e me preparar, porque se eu não fizesse isso, à noite o culto não era legal. Se eu tivesse descansado, o culto era melhor. Amém? Eu lembro que eu estava com os pastores lá no congresso, eu falei, gente, é bom vocês ir embora, descansar. Já deram a contribuição, vai embora. Vai para o hotel descansar. Não foi? Amém? Então ele diz assim, que estavam cansados da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Mais uma vez eu não posso deixar aqui, ó. Com o que é que compra alimento? Dinheiro, né? Então aqui ele está falando de quê? Dinheiro. Foi comprar. É porque sempre tem uma passagem que Jesus fala de dinheiro, eu cutuco aqui, entendeu, pastores? Porque é o assunto tabu, né? E por ser tabu, as pessoas não discutem ele muito e tratam ele de uma maneira diferente, como não devia tratar. Deve ser tratado tabu, deve ser esclarecido para deixar de ser tabu, amém? Para a gente assim, a gente passa a ter revelação. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Como sou mulher samaritana? Que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Bom, aqui está falando, ei, você está fazendo diferente. Por que mudou? Por que o judeu está falando com a mulher samaritana? Se vocês não se dão conosco. Havia já um tabu, havia já uma fama, já havia algo diferente. E Jesus estava ali provocando uma conversa. Então aqui tem uma revelação tremenda, muita coisa a gente tira daqui. Provocou uma conversa para entrar no assunto, para poder fazer mudança. Então aqui a gente vai ver revelação daqui a pouco e tal. Eu só queria fazer essa leitura antes de começar a pregar. De tempo em tempo, até a vida carnal muda. Fala, de tempo em tempo, até a vida carnal muda. Se pararmos para pensar, quantas mudanças foram feitas em nossa vida carnal até hoje? Vamos meditar um pouquinho nisso aqui. Quando nascemos, existe uma mudança de ambiente. A gente para de respirar pela barriga, não é verdade? Pelo cordão umbilical e passa a respirar imediatamente pelos pulmões. Os pulmões se abrem. Quando ele abre a primeira vez, que nunca mais você tem como respirar por aqui. Até porque é fechado o canal, né? Não é verdade? Senão o bebê morria afogado. Nessa hora que ele dá a primeira respirada, inclusive ele bebe o líquido. As mamães aí, né, que deram a luz, sabem melhor que nós, né? Aí eles têm até um procedimento para botar para fora, não tem? Os médicos, não é isso? Aquele choro também, né, para ajudar no processo de... Eles fazem o neném chorar para fazer funcionar. Quando crescemos e atingimos a adolescência, existe uma mudança. Sem falar que vem bebê, depois vem criança, vai tendo mudanças. Vai ou não vai? Deus já vai revelando como deve ser o processo da vida. Como devemos encarar a nossa jornada também com Ele. Estar pronto para as mudanças. Uma pessoa que 10 anos, ele é a mesma coisa, irmãos, não mudou nada, alguma coisa está errada. Ele não está buscando a Deus. Ele não está compreendendo a Deus. Porque quem andar com Deus tem mudança constantemente. As próprias células é tremendo as coisas de Deus. E quando crescemos e atingimos a adolescência, existe uma outra mudança, até a voz, não é verdade? O garoto, por exemplo, né, ele começa a... Ele começa a ratear, né? Ele está falando. Eu lembro que eu falei uma vez para um amigo meu e ele ficou me malhando e eu nunca esqueci. Eu perguntei para ele, engraçado, né? Tem dia que eu falo grosso, mas tem dia que eu falo fino. E ele pegou aquilo e ficou me malhando um tempão e eu fiquei com aquilo gravado. Mas vai mudando. E nós não podemos impedir as mudanças dentro dos padrões de Deus.
Deixa as mudanças acontecerem. No mundo espiritual, as mudanças chama-se avivamento. Chama-se ação de Deus, mover de Deus. Deus moveu, irmão. Quando fala que Deus moveu, Deus visitou, você pode ver que alguma coisa acontece. E nós podemos ter esse estilo de vida em Deus, amém? Quando atingimos a vida adulta, as coisas mudam ou não mudam? Muda tudo de novo. Quando nos casamos e nos tornamos independentes dos nossos pais, as coisas mudam de novo e passamos a valorizar mais o que nossos pais faziam, né? Que no caso aqui já está. Faziam por nós. Quando é que nós valorizamos? Quando nós vamos pagar a conta. Quando nós vamos ter que dar o duro para ter aquilo que nossos pais nos deram. Seja lá qual idade aconteceu isso. E aí fica na memória, né? A importância do... Posso ouvir amém? O glória a Deus. Chegando na velhice, tudo muda novamente. Aí o processo desacelera. Hoje, cadê a Natália? Hoje tivemos uma pessoa que faleceu, né? Ela com 77 anos, estava andando de bicicleta, não foi? Levou um tombo e deu um infarto, sofreu um infarto. Levou um tombo da bicicleta e sofreu um infarto. Ou seja, aí a gente tem que andar na prudência, começar a vigiar. Talvez se ele não tivesse andando de bicicleta nessa idade, tivesse apenas caminhando, poderia estar vivo, seguindo a vida mais um tempo, né? Não estou aqui criticando a bicicleta, mas às vezes a teimosia pode nos matar. Quer ver? Ó, se você teimar em ficar mentindo, qual é o salário da mentira, do pecado? Se você ficar pecando, qual o salário do pecado? Então, às vezes a gente fica teimando, tem gente que fica esperando. Até uma igreja terá suas fases para mudar. Se não mudar, fica antiquado. Eu comecei essa igreja lá na minha casa. Se eu estivesse lá até hoje, pensa no cara frustrado. Há 7 anos atrás, eu comecei essa igreja lá no fundo da minha casa, 2 ruas acima aqui. 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, 3 meses, nós viemos para cá. Encheu lá a garagem, e eu orando por esse lugar aqui, enquanto lá ia enchendo. Eu já fiquei 1 ano, vamos botar aqui 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, orando por esse lugar. Orando, dizendo que eu ia. Tentei 2 vezes, o dono daqui não aluga para a igreja. O irmão dele foi meu padrinho de casamento, pedi para intervir. Aí ele falou, não, pode conversar com ele, que eu falei com ele. Cheguei aqui e levei um fora. Falei, puxa, o cara falou que tinha conversado com ele. Aí orando, e o Júnior me ouviu falar, né, sobre eu estar orando aqui. Ele falou, o Júnior entrou na igreja. E ele perguntou, pai, pastor, eu conheço ele lá, minha família conhece ele. Ele tem grande apreço pela minha família. Foi, então vai lá, fala para ele para alugar para nós, pelo menos um dia. Aí foi lá conversar. Aí ele aceitou. Aí Deus usou o Júnior. Então, sempre que ele vai falar comigo, eu falo, aí eu não trato, ele quer tratar comigo agora. Não, toda vez que vai mexer aqui, quem trata é o Júnior, o contrato, renovação. Aí alugamos mais um dia, o Júnior foi lá. Alugamos mais um, aí meu pastor, nós tínhamos quase 20 anos, uma reunião no mesmo dia. Aí ele pegou e mudou o dia para o dia que eu alugava aqui dia de semana. Que era quinta, né? Nosso culto aqui era domingo e quinta. Aí ele mudou para ter... Não, era... Não, tanto é que a reunião lá é terça. Ela era quinta, ele mudou para terça. Aí eu tive que... Eu não reclamei com o meu pastor. Essa mudança me custou 27 mil por ano. Esse um dia... por semana, me custou 27 mil. Quer dizer, aí onde mostra que o líder, quando mexe lá lá na frente, lá quem está atrás, menina, na pancada, por isso que a nossa movimentação, né? Ele mexe lá assim, ó.
É dente para todo lado, não é? Você tem que ficar esperto, porque se você for pesado, for muito forte, vai muito dente embora. Então nós líderes temos que saber fazer os movimentos. Não podemos ser malucos. Por isso que o movimento de um homem, um líder, um homem que quer andar com Deus, é sempre pensando e buscando o que Deus está mandando você fazer, a mudança. Quantos estão me entendendo? Muitas vezes a gente vai fazer coisas. O nosso maior evento aqui é a nossa festa country, que seria agora em agosto. Eu fiz ela o primeiro mês, com 13 pessoas lá na igreja, nós botamos 200 pessoas dentro da minha casa na festa. 200 pessoas, eu estava em busca de 120 discípulos. Eu falei, bombei já nos primeiros meses, primeiros 3 meses já. Uhul! Terminou a festa, foi top, foi todo mundo embora. Não tem uma pessoa, desde a primeira festa até hoje aqui, que se converteu e ficou aqui. Aí fiz o segundo ano, eu falei, será assim? Aí fizemos de novo e nada. Ao contrário, sempre terminava a festa, alguém saía da igreja. Então, foi passando 6 anos para poder ver isso. Eu falei, Deus, eu estava questionando Deus, mês retrasado, mês passado, não foi? Perto da nossa festa já, no calendário. E eu falei, Deus, eu estou aqui pensando, eu estou até preocupado em fazer essa festa, porque toda vez que eu faço ela, os dançarinos mesmo, só sobrou o Victor. Cadê o Victor? Eu meditando, irmãos, veio uma bomba. Deus falou, quem mandou você fazer essa festa? Eu achando que era uma festa evangelística. Depois eu mudei aí eu mudei o nome, que não deu certo para evangelística. Eu falei, gente, essa é uma festa para a gente mostrar, para a gente consolidar a família, mostrar para a família a nossa igreja. Mas quando Deus falou para mim, quem foi que mandou você fazer essa festa? Irmãos, aqui esse ano era para ter umas 400 pessoas aqui dentro, aqui nesse pátio aqui. Ó. O pessoal cobra essa festa. Aí um dançarino que saiu está voltando. A salva de palmas aí para Jesus, né? É mesmo, Danilo dançou, né? Quantos estão me entendendo? Diga amém. É fazer o que Deus mandou você fazer. Então é melhor esperar mais, insistir naquilo que é geral, aquilo que você aprendeu a fazer, até que venha essa palavra. Porque quando a palavra de Deus vier, irmão, acabou. Ainda que demore, você está feito, está resolvido. Sim ou não? Então até uma igreja terá suas fases para mudar. Se não mudar, ela fica antiquada. Se a igreja não muda, ela fica antiquada. O Velho Testamento, o povo não mudou, ficou antiquado. Precisou ter um Novo Testamento. Uma igreja que não muda não é dinâmica, logo já não percebe o mover e mudanças que Deus faz e está fadada ao fracasso. Talvez ela está lá existindo, mas ela está fracassada. Ela não cumpre os seus propósitos direito. O pastor é ali, não tem dinheiro para pagar as contas. Está sendo envergonhado, desonrado. Irmãos, essa é a realidade da igreja brasileira. Aliás, é um dos motivos pelo qual Deus me levantou para corrigir isso. Porque às vezes a gente está olhando para a quantidade, quando Deus fala de qualidade. Lá no céu, querido, não vai entrar populacho, quantidade, se não tiver alinhado nos padrões de Deus, se não tiver a qualidade do discípulo. Sim ou não? Então lá tem a lista de quem entra no céu e de quem não entra. Tem ou não tem? Mas por que a gente quer fugir disso? Por que a gente resiste a Deus? Por que a gente resiste à ordenação de Deus, que é o nosso pastor, o nosso pregador, o homem de Deus sobre nossa vida? Por quê? Porque a gente não entendeu Deus. Fala comigo assim, uma lagarta não precisa de um milagre para se transformar em borboleta. Ela precisa apenas de passar pelo processo. Fala assim, a igreja, nós não precisamos do milagre para sermos bem-sucedidos, prósperos,
Precisamos só passar pelo processo. Posso ouvir uma salva de palmas ao Senhor? Então tem muita gente querendo milagre para ser bem-sucedido. Irmão, deixa de bobagem. Ainda que venha um dentre os mortos e diga para você, você não vai ouvir. Amém ou não? Ainda que venha um dentre os mortos de Jesus. O que ele disse? Ainda que aconteça um milagre. Porque, olha, eu já vi tanto milagre, irmãos. Eu já tive tanta revelação. Aqui, nós temos lá 2.200 testemunhos quase no site nosso. Foi contado aqui para todos vocês. Mas muitos precisam de mais um milagre semana que vem para manter a vontade de estar na presença de Deus. Quando que um milagre só bastaria. Se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Precisamos, então, nascer de novo. Uma igreja precisa nascer de novo. Uma pessoa precisa nascer de novo. O próprio pastor precisa renascer. Sabe, a gente está chegando pastor aqui que ele é contra o WhatsApp. O WhatsApp é do diabo. Irmão, como tem sido bênção para mim. Eu sou prova viva que ele é bênção. Agora, você pode usar ele para pecar. Como o carro pode ser do diabo, mas você pode usar ele para pecar. Aí é do diabo. O que é do diabo? Como é que é? Não. Há muita coisa fechada. Precisamos quebrar esses sofismas, castelos nas mentes. Precisamos romper. Quando você compreender Deus e a unção de Deus te pegar, você vai ver como Deus vai te abençoar. Amém ou não? Você vai ver como Deus vai te abençoar. Eu falo para vocês assim, ó. Desde que eu entendi isso, nunca eu tive falta. Eu tive todo tipo de problema, dificuldades financeiras, de tudo. Mas eu sempre tive o meu suprimento. Desde que eu entendi isso, há 20 anos atrás, eu chamo a existência o meu suprimento e Deus sempre me dá. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E todos os dias eu vejo milagres, enquanto eu fico vendo pessoas sem entender como elas não conseguem. Mas eu entendo, eu vejo o que eu faço e vejo o que elas não fazem. Então a unção quebra o jugo. Se quebra o jugo, por que nós estamos debaixo do jugo? É porque a unção então não chegou, você não esperou ela maturar. A unção, querido, é um processo também de busca a Deus e a unção se manifesta. Se eu ficar mexendo na unha aqui, os cutículos, o que vai virar minha unha? Se eu ficar arrancando pelinha, o que vai dar? Vai machucar. E se eu continuar mexendo? Daqui a pouco está uma dor, daqui a pouco está uma coisa terrível. Tá ou não tá? Vai tomar banho, piora. Vai lavar as mãos com sabão, piora. Ou seja, se você ficar mexendo com a unção, ela vai te pegar. Então as coisas vão mudar. Então nós encontramos ali, voltar um capítulo antes do João, Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, capítulo 3 de João, de 1 a 10. Um dos principais dos judeus. Ora, quando fala um dos principais judeus, era uma pessoa próspera, era uma pessoa que conhecia a Bíblia, uma pessoa que conhecia a lei, uma pessoa que era bem relacionada, influente. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele. Ele está dizendo, eu sei que se Deus não estiver com uma pessoa, ele não faz o que o senhor faz. Irmãos, você tem que chegar nesse ponto. Olha, eu sei que se Deus não estiver com você, você não faria o que você faz. Você é diferente. Esse é o ponto. Enquanto as pessoas não veem que você é diferente, queridos, ficar intrigado com a tua vida, ainda que no começo seja para te criticar, até você mudar isso com a sua conquista em Deus, você não deve parar.
Porque isso é uma prova de que Deus está usando você. Se eu chegar num lugar assim na rua e tiver um problema público, imediatamente me vem, às vezes eu me meto no meio da rua em conflitos assim, um acidente, uma coisa que aconteceu, uma confusão na fila. Às vezes eu vejo no banco, aqueles caixas eletrônicos de banco, as pessoas fazem a fila, e ela vai ficar até fechar a saída, aqui é a saída do shopping. Eles vão fazendo fila. O que você acha que vai dar ali? Fala aí. Eu olho e falei, né? Aí eu chego, gente, aí vou lá e falo, se vocês não ficarem aqui, já já o guarda vem aqui, aí vai falar para vocês virar. Aí eu dou aquela jogada ali. Aí todo mundo... Eu vejo, já faço isso automático, sabe como é que é? Aí às vezes um acha ruim ou outro e teima. Aí vem o guarda e fala, ó gente, vamos encostar aí na porta aí, ó. Vamos embora, por favor, ó. Aí vem o guarda. Tem coisa que é lógico. Então nós temos a graça para mudar o ambiente em que vivemos. Considerando que eu não posso obrigar aquelas pessoas a se posicionar certo na fila, com sabedoria, para não atrapalhar o ir e vir das que estão entrando e saindo daquele estabelecimento. É verdade ou não é? Sim ou não? Glória a Deus. Aí continua. A isto respondeu Jesus, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele estava conversando com o cara que entendia de Bíblia. Ele era o cara. Então ele falou, olha, você tem que nascer de novo. Ele falou algo que não tinha nem na Bíblia. Arrebentou o homem, não ficou, como? Aí ele raciocinou na carne, na mente. Olha a resposta dele. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Era um homem experiente já, velho. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele explicou, da água, porque ele entendia do batismo da água, porque eles falavam do batismo, né? Do batismo mundial, né? O geral, que foi aquele do dilúvio, né? Ele falou do batismo coletivo, que foi a nação de Israel que foi batizada no Mar Vermelho. Ele falou do batismo de João Batista, que todo mundo reconhecia que ele era profeta e que ele andava batizando para o povo se arrepender de pecados. E já estava entendendo um pouco sobre o batismo nas águas, alguma coisa já estava sendo comentada ali na sua geração. Mas ele diz, mas quem não nascer do Espírito, não pode só nascer da água. Quando nós somos gerados na barriga da mamãe, a gente fica dentro de uma bolsa de água, não é assim, meninas? A água rompeu, é assim que fala? Como é que fala? A bolsa rompeu e o que é que fala? O que é que escorreu? Como é que vocês chamam? Isso é o quê? É um tipo de uma água, né? Um líquido parecido com água, sim ou não? Respondeu então, o que é nascido da carne é da carne. A carne, irmãos, é exatamente... Olha, aqui tudo agora, o mundo está na carne aqui, ó. Todos nós estamos raciocinando essa palavra, todos nós raciocinamos para vir aqui, nós meditamos no horário, tudo isso é da carne. Agora, 18 horas eu tenho que estar na igreja, por causa, né? É a carne falando. Mas o Espírito diz diferente. Às 18 horas eu vou estar na casa de Deus, adorando a Deus, para Deus falar comigo. É diferente da carne. Quando é só na carne, aí a gente faz pouco caso, a gente não é importante. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não é importante. Então, uma maneira de você medir se você está servindo a Deus espiritualmente é se você ama a casa de Deus. Tem lugares que as pessoas não têm casa de Deus para adorar.
uma igreja assim, porque lá é proibido o evangelho. Já viu aqueles vídeos que as pessoas evangélicas, cristãs de outros países, mandam a Bíblia para lá, e eles começam a abrir aquelas caixas de Bíblia usada, e cada um pega a sua Bíblia, eles choram, eles desesperam. Já viram aquelas cenas? Quem já viu, diga amém. Amém. Agora tem uma pior, que chegou uma Bíblia num vilarejo, e cada um levou uma página. E o que é que Deus fez? Com uma só Bíblia, ele falou com todo mundo. E o vilarejo foi avivado. Porque ele tinha a página 230. E eles estão procurando. Que página você tem? Até achar a 234, a 231. O Silvio tem a 15. Então, quando eu precisar da 15, eu vou nele. E cada um foi anotando. Foi tendo um despertar. Alguém ali teve um rema. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E ele então organizou as ideias. E ele possivelmente se tornou um líder do vilarejo. Da pessoa você está lá. Se eu estivesse lá, possivelmente, eu acho, me conhecendo, vi uma Bíblia inteira. Cada um pegou uma folha. E o vilarejo é aqui, eu já saí logo. E aí, como é que tá? Tudo bem, querido? Qual o número da página que tu pegou aí? A minha 15, a sua 38, a sua 215, a sua. Aí eu boto lá 300 páginas, porque eu não sabia quantos tinha, põe 100 aí. Tem 200, então eu passo da casa de 200 e vou anotando. Aí eu vou preenchendo, aí eu vou, de repente, Deus me honra, que já me leva na página 600 e pouco, ou 300 e pouco do Novo Testamento, ou sei lá. Aí eu vou vendo que tem velho, tem novo, repete, e já é uma pesquisa. Eu lembro muito do testemunho, eu sempre dou esse testemunho, eu acabei de me lembrar ele, da avó do meu pastor, do apóstolo Filomeno Romero. Quando ele nasceu prematuro, e o médico falou, olha, pode levar para casa, esse menino está morto, leva só para vocês enterrar ele. Mais ou menos assim. E aquela confusão, a avózinha foi lá dele, sem estudo, sem nada, todo mundo lá apavorado, a mãe do apóstolo Sergipana, né? E a mãe dele tinha 14 ou 15 anos, quando ele nasceu. Aí ela falou, me dá esse menino aqui para mim. Botou ele aqui no peito, pegou um lençol, e jogou para lá, jogou para cá, jogou para lá, fez o quê? Um macacãozinho para ele, né? E botou ele aqui dentro. E foi trabalhar, e falou, pegou, levantou ele, tomou da mão deles lá e falou, se viver vai ser um pastor. Fez isso, botou ele lá dentro e largou ele ali com ela. Ele dava as gotinhas de leitinho para ele, ela cuidou, porque a filha inexperiente não sabia cuidar. Bom, está aí pregando para todo lado, né? Precisa dizer que ele ressuscitou. Aos 6 anos o diabo tentou matar ele de novo, com a doença do cabeção. A cabeça dele caiu para um lado assim, ó. Do nada a cabeça dele, ele levou não sei quantas agulhas na cabeça. Sofrido, coitado. Saiu de uma doença, pegava outra. Saiu de uma, saiu da outra. Aos 16 anos, foi 13, foi pular numa cachoeira. Um homem passando perto ali da cachoeira, onde estava o pessoal brincando da igreja, viu que ele caiu, afundou, e era um redemoinho, e o cara pulou lá embaixo, já puxou ele desacordado. Salvou ele de novo. Aos 32, 33 anos, deu uma parada cardíaca, um infarto, morreu. Aí lá no banheiro, e ele não queria ser pastor, ele queria ser juiz de direito, já tinha formado em direito, já tinha virado policial, já estava como administrador da Caixa Econômica Federal, no auge daquela sede, a matriz, tinha 16º salário, ganhando bem, mas ele não deixava para ser pastor. E ele raciocinando na carne. Não, eu vou fazer a obra de Deus, mas pastor eu não vou ser. Ele gostava de pregar, já fazia campanha, já tinha feito meu casamento. Aí ele deu uma parada cardíaca. Aí lá dentro do banheiro, do quarto, morto. Aí a apóstola falou, Deus. Aí ela também não queria que ele fosse pastor. Ela trabalha no Banco do Brasil. Eles moravam lá em Brasília, no centro. Aí ela lembrou, na hora falou, Deus, você não falou que ele ia ser pastor? Eu falei, agora eu não queria. E mesmo assim botaram ele, levaram ele
um infarto fulminante. Aí depois de tudo isso, botaram ele da UTI e levou para o hospital. Chegou lá, está morto, um exame, tudo. Aí ela ajoelhou e falou: Deus, o senhor não disse que queria ser pastor, Deus. Aí ele, do outro lado, teve uma experiência com a visita de Jesus e falou: e aí, você prefere ser um juiz morto ou um pastor vivo? Aí lá na acerto de conta com Jesus, ele falou: não, eu quero ser um pastor vivo. Aí ele voltou, irmão, já voltou, pediu conta da Caixa Econômica, ô Alexandre. Voltou agora, nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você não tem medo de pedir conta do emprego daquele. E a igreja do apóstolo lá, meu irmão, lá no Pessuque, do lugar que na época era chamado Caldeirão do Diabo, era na época um dos lugares mais pobres de Brasília, da onde a gente saiu, de onde Deus nos tirou. Mas Deus foi fazendo mudança, tanto na vida dele como lá no ministério. Isso aqui é fruto de lá. Uma mudança, nasceu esse projeto aqui, por uma revelação, uma ordem de Deus. Posso ouvir o amém ou não? Então essa vozinha dele lá, quando ele era pequeno, que ele foi salvo, então a vozinha dele que ele começou a estudar e a ler e escrever, aí ela falou: agora você vai trabalhar para a vovó, você vai ler a Bíblia para a vovó. Então ele andava com ela, chamava ele, falou: vem cá, meu filho. Menin, chamava ele de Menin, Filomeno Menin. Oi, vovó, vem cá, menina. Aí chamava ele, Sergipana, né? Fala, maninha. Lê a Bíblia para a vovó, né? Aí ele: aonde, vó? Aí ele: qualquer lugar, menino, é a palavra de Deus mesmo. Ele abria lá e ó. E ela deliciava, era analfabeta, não tinha estudo, não tinha. Mas ela disse que ela se maravilhava quando ele lia a Bíblia para ela. Ela olhava, abençoava ele. E se tornou um grande homem de Deus, reconhecido, não só aqui, mas internacionalmente. Posso ouvir uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Ele estava conversando com uma pessoa que entende de Bíblia, irmão. Fala, a letra mata. Muita gente entende de Bíblia. Eu quero saber se você tem revelação da Bíblia. Se eu começar a ler um capítulo desse, irmãos, eu tenho que fechar a Bíblia, que é tanta entendimento, é tanta. Começa a viajar. Se eu pegar e abrir amanhã de novo, se eu abrir depois de amanhã de novo, o mesmo texto. Porque nós precisamos ter essa comunhão com Deus, sabe? Essa unção, essa graça. Isso se conquista buscando a Deus incessantemente. Fazendo o que Deus? O que agrada a Deus. Posso ouvir amém? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde é que vem o momento, mas você vai ver. Assim como você vê, dá para saber se está ventando? Eu vi que está ventando, eu garanto que está ventando lá fora, porque eu vi a planta fazer assim, ó. Uma planta lá em cima. Está ventando, mas eu estou vendo o vento. Da onde ele originou, não sei. Ele muda Fala, o Espírito muda. Olha o que Jesus está dizendo. Muda ou não muda? Então, querido, se a sua vida você não tem experiência com Deus, sua vida não acontece nada que você espera de Deus, o errado é Deus ou você? Irmãos, eu busquei a Deus, nada acontecia, insistia, nada acontecia, insistia, parecia que minha oração não passava do teto. Irmãos, depois que Deus começou a se revelar a mim, eu não poderia dizer para você que Ele me explicou pelo menos umas 1000 coisas que eu precisava mudar, fazer. E eu agora estou assim: Deus, o que é para me fazer? Quando vem a palavra, meninos, corre e faz isso assim. Às vezes eu estou orando e Deus está mostrando, né? Hoje mesmo eu já falei com alguns sobre a casa de Deus. Hoje, ontem. Já falei com alguns de vocês que estão me ouvindo aqui. Tanto homem quanto mulher, Deus falou comigo. E eu mandei mensagem.
Olha, eu estou orando, estou te vendo direto. Eu acho que você vai ter problema com Deus, devido a estar inconstante na casa de Deus, ou chega atrasado. Eu estou falando, e a pessoa está resistindo, não é verdade? Alguns sofrem umas pancadas, o outro sofre as decepções, outros não vão ter a resposta de Deus. É tão sério o culto. Alegrei-me. A Bíblia diz, Davi andou e fez tudo o que eu mandei, exceto o que ele fez com Urias. Está lá na Bíblia, lá. Fez tudo que Deus mandou ele fazer, ou seja, o que ele fazia, geralmente Deus mandava, mas o cara orava 7 vezes ao dia. E pecou daquele jeito que pecou, hein? Mas o cara que orava 7 vezes por dia, irmão, o filho dele nasceu debaixo de pecado, foi ou não foi? Orou, buscou a Deus e o menino adoeceu. Aí ele morreu. Quando ele morreu, ele parou de chorar. Deus falou, não, o menino vai morrer, eu não vou te ouvir dessa vez. Aí ele parou de chorar, os outros olhou para ele e falou, eu não entendi. Agora que todo mundo está chorando, você parou de chorar. Você estava chorando antes de todo mundo, agora você está chorando. Ele falou, não, já recebi o castigo que eu merecia. E ele não ficou chateado com Deus. Muitos ficam revoltados com Deus, porque fulano morreu. Deixa eu te fazer uma pergunta, que a pessoa lá servia a Deus? E você servia a Deus, por que você está revoltado com Deus? Você nunca nem serviu a Ele, porque você está cobrando dele o quê? Como estão entendendo? Então nós precisamos mudar a nossa vida. Se você mudar a sua vida, tudo que eu queria, sabe, era alguém que falasse para mim assim, Silvio. Eu perguntava assim, vem cá, você... primeiro achar uma pessoa próspera pela palavra de Deus, eu não encontrei. Então eu não tinha ela para me perguntar, como é que você prosperou em Deus? Eu não encontrei ela. As que eu via falar estavam nos Estados Unidos, estavam na Inglaterra, estavam não sei aonde. A maioria nos Estados Unidos, né? Que lá está lotado. Agora estão esfriando, né? Morrendo. O evangelho lá hoje é... As igrejas lá, você chegar lá, aluga um templo lá para 5.000, 3.000 pessoas e está lá vazio. Não tem nem público, porque de tanto trabalhar e querer ganhar dinheiro. O diabo enganou os americanos. Aí Deus veio para o Brasil, eles evangelizaram o Brasil e aqui a unção manifestou aqui. E o Brasil está avivado até hoje. Está precisando de mais um avivamento, porque as igrejas estão morrendo. Está na câmara de gás não, né? No oxigênio, na parede de... Então eu estou disposto a avivar o Brasil. Quantos estão dispostos a avivar o Brasil? Comece por você, para você contar a sua história. Posso ouvir amém? Continuando a leitura, ele fala que o vento sopra onde quer. Você ouve até a voz dele. Assim o Espírito Santo vai para onde quer, faz o que quer, você ouve a voz dele, ele está dizendo. Ele está comparando. Mas você não sabe de onde que vem, de que lado que vem. Ela entra dentro de você, é audível, ela entra em você. Pode ser uma visão, pode ser várias maneiras de Deus falar. Pode ser olhando uma natureza, pode orar alguma catástrofe, Deus fala da maneira que Ele quiser. É importante você estar focado que, opa, Deus está falando comigo. Olha aí, ó, é por isso que eu digo para fazer isso, para não acontecer aquilo. Quase todo músico que serviu a Deus morre cedo, pode olhar. Morre de catástrofe, morre de droga. Os maiores da sociedade do século passado para cá, a maioria morreram, foram músicos na igreja, ou cantavam na igreja. Assiste aquele The Voice Kids, você vai ver quase todos, fala a maneira dele orar, falar. Primeiro eu quero agradecer a Deus. Aí eu cantava na igreja com minha mãe, tem uns que quase voltam atrás com a frase. É verdade ou não é? Aí depois vai servir o mundo. O diabo recruta a pessoa. Pega o talento de Deus para usar lá para ele, porque o que o diabo quer é envergonhar Deus. É maltratar a criação de Deus e por aí vai. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode acontecer isso, ou suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Desafiou, tu não é um mestre aqui, o cara que ensina todo mundo, está me perguntando para mim, você que tem que me ensinar, você não é o mestre. Desafiou o homem, irmãos. Confusão ou conversão? Fala, confusão ou conversão?
quando você fala de Jesus para a pessoa, é isso que acontece, ou é confusão, confusão não no sentido de que Deus é um Deus de confusão, ou seja, é uma resistência, é uma negação, é o achar ruim, é o criticar você. Por isso que eu falo confusão nesse sentido, é uma rejeição. Tá, quando você chama ele para um evento, para uma festa, ele já não vai porque o diabo já botou na cabeça dele que você está querendo ganhar ele e converter ele. Pode olhar como é que é. Então você tem que mudar suas abordagens quando você quer falar de Jesus para as pessoas. Vamos aprender com Jesus, amém, queridos? Muda aí o jeito. Nós temos que estar mudando. Glória a Deus. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E por aí vai. Quando encontramos Jesus, nossa vida, seja em qual das fases anteriores que eu citei, ou seja, como bebê, quando criança, quando jovem, seja qual for. A minha tia que morreu semana passada, irmãos, é como eu ver que ela e a minha avó me levaram num culto e me consagraram a Deus, porque, irmãos, me tentaram matar de todo jeito, mas nunca ninguém conseguiu me matar. Já descarregaram o revólver na minha cabeça e acertou tudo aqui no carro. Acabou com o carro, né? Mas não acertou uma bala em mim. Eu fiquei todo estilhaçado. Aquela estilhaça, né? Isso aqui para mim era tudo sangue. Não tenho marca nenhuma. Mas eu ficava intrigado. Por que ninguém conseguia me matar? Olha que loucura. Também quando eu converti, Jesus falou, olha, volta para minha casa, é a última chance que eu te dou. Eu já cheguei chegando também. Eu já cheguei, irmãos, com a última chance. Nunca mais deixei de ir um culto. Será que Deus vai dizer para você, vai ter que dizer para você, é a última chance que eu te dou e você teimar e o pior acontecer? Quando eu falo disso, irmãos, eu falo por revelação, por experiência. Nunca mais eu brinquei. O que precisamos para que as coisas de fato mudem é nascer de novo. Isso geralmente acontece quando temos experiência com o Espírito Santo. O Tasso, cadê o Tasso? O Tasso encontrou com a Delma. Há 30 anos atrás eu me converti. Há exatamente 30 anos atrás. Foi em agosto ou foi em novembro? Entre agosto e novembro, alguma coisa assim. Há 30 anos atrás eu me converti. E Deus colocou na minha vida essa irmã Delma que você encontrou. E a Delma orava por mim, porque ela não entendia como é que Jesus me usava com tanto poder e graça. Eu nem entendia de Bíblia. Então ela e o pastor ficavam junto comigo enquanto eu tinha a revelação das pessoas. Eu via demônios assim, via anjos. Aí eu falava, ó, aquela pessoa ali, ó, quer ver? Eu vou orar, já tem um demônio no corpo dela, eu vou mandar ele pular, manifestar, quer ver? Falar, ei, eu tô te vendo. Ele, aí eu falava antes, eu ia lá no pastor e nessa irmã Delma, que o Tasso encontrou e mandou uma filmagem. Foi ontem ou hoje? Foi ontem. Você encontrou com ela ontem? Puxa, que benção. É bom que as coisas que eu conto aqui, a gente está cheio de testemunha. Ela deve ter falado para você, né? Algumas coisas lá. Mas lá no próprio áudio, falou, meu Deus, como é bom ver, Deus está usando o Rubens até hoje. Ela era minha intercessora, e como eu já entrei, porque eu já vi do mundo pervertido, e do nada não podia nem conversar com mulher direito. E ela ficava lá para orar, e porque quando atendia mulher, ela é a pessoa que nos apoiava ali com o pastor. Quando era homem, tudo bem, ela ficava ali perto, não tem problema. Mas quando era mulher, então para ela estaria lá orando e também para podermos atender mulher. Já converti, assim, ó, para não dar mau testemunho, para não ter pecado, nem ter aparência do mal, e nem denúncias, porque a gente estava mexendo com o cão. E às vezes eu falava, olha, eu chamava para ele porque eles ficavam encabulados, eles ficavam encabulados. Não tinha aquele avivamento, aí eu falava, ó, ali tem um demônio assim, 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 tem tantos anjos assim, eles estão ali, quer ver? Eles assustavam às vezes, olhavam. O pastor João tem frequentado aqui, hoje eu sou pastor do meu primeiro pastor.
Toda quinta-feira ele está aqui de manhã. Você quer milagre maior do que esse, irmão? Eu sou pastor do meu pastor, que me veio aqui na agenda com o profeta, ficou tão impactado e falou: eu te escolho como meu pastor, que eu não tenho ninguém para mandar em mim. Olha. E ele precisou ter humildade para fazer isso. Eu fiquei até sem graça, como é que eu, né? Porque quando eu converti, aí eu impliquei com a igreja, irmão, porque o povo me implicou comigo, aí eu me guerra lá dentro. Aí Deus falou: volte para lá, só sai quando eu mandar, é a última chance que eu te dou, por isso que ele me deu esse ultimato. Porque eu vi experiências. Irmãos, era todo dia, até meio-dia, a gente ganhava 3, 4 pessoas para Jesus. Cadê essas pessoas? Sabe, todas da igreja. Então eu aprendi que não é a revelação que segura a pessoa na igreja. É o andar com Deus. É o nascer de novo. Porque a pessoa tem uma experiência, aí ela fica... No versículo 1 e 2 do João 3, que eu acabei de ler, um membro respeitadíssimo do Sinédrio, que era mestre da Bíblia, se rendeu a Jesus e pediu que lhe contasse qual era a sua revelação, para que fizesse tantos sinais que beneficiavam as pessoas e que só poderiam ser feitas com a ajuda de Deus. É mais ou menos a sua... Vem cá, como é que você consegue levar uma pessoa a ficar rico e você não faz eu ficar rico? A resposta é mais fácil, meu filho, é porque você não me vê como homem de Deus. Você não vê como seu pastor, você não vê como profeta. Então você nunca vai ter esse benefício. Porque aí Deus não me dá a revelação para você. Deus não libera o norte. Fala isso para suas ovelhas, pastor. Por que eu não prospero? Porque você não me ouve. Você vai ao culto, é diferente. Tudo não se resume a dinheiro, nem se resume ao culto. Nem se resume a orar muito. Às vezes a gente só ora, mas e as atividades? Essa é a revelação que vocês precisam ter. Era para todo mundo estar lá hoje. Mas a gente apenas ora, irmão, e a atividade? Você não fala com ele, você não pode afrontar ele, que é um juiz do Supremo. Ele manda lhe prender, você não pode ir lá. Então, além de orar, hoje havia uma oportunidade de você estar lá fazendo uma atividade daquilo que você orou o ano inteiro. Uma ação. É orar e vigiar ou é vigiar e orar? Então, vigiar é ação. Fazer alguma coisa, ter alguma atividade. Eu quero ganhar dinheiro, então tem que ter atividade de investir no reino de Deus. Tem que investir no reino de Deus, irmão, se possível, todos os dias. Eu invisto no reino de Deus todos os dias. Aí quando o dinheiro começar a correr atrás de você, você vai ver, nada te para. Quando a unção chegar, irmão, acabou. Quando a unção, quando a unção do dom da contribuição chegar, que Deus não vai dar dinheiro para você, querido, e esmerar ele no pecado. Ele vai dar para você edificar o reino dele. Desfrutar a vida, mas dentro dos padrões de Deus. Pode andar de jet ski, jegue ski, pode andar de que você quiser. Desde que não seja ele roubado, desde que seja dentro do padrão de Deus, desde que respeite as regras, desde que você não vá andar na praia onde está cheio de gente, criança, para você não matar as pessoas lá, para não passar... Quando você entender, diga amém. Então você pode andar de jet ski, de jegue ski, a cavalo, o jeito que você quiser, Deus não tem problema com isso. O que não pode é usar para pecar. Aí você tem que ser contra. Tem que mostrar para Deus, eu sou contra. O meu dinheiro é para a bênção e não para a ruína. Que eu não vou promover o inferno. Quantos concordam, digam amém. É o certo a fazer. E não podemos negociar isso. Até por efeito de não parar a bênção de chegar para você. Que é um prejuízo também. No versículo 3 a 10, Jesus revela o segredo que é nascer de novo, mas não contou como funcionava. Não é verdade? Sim ou não? Agora nós vamos ler, não é? No próximo capítulo, quando Jesus, então, quando eu abri esse culto, lendo sobre que ele estava em Sicar, numa cidade samaritana, onde ele mudou a vida de uma mulher e da cidade com a chegada dele. Mudou até os discípulos que achavam que não era para falar com um judeu. Posso ouvir amém ou não?
Glória a Deus. Então, João 4, do versículo 1 em diante. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, ele deu esse tipo de trabalho para os obreiros. Às vezes tem pastor que a igreja dele só batiza a gente se ele batizar. O que Jesus está dizendo? Você tem que saber quais atividades você pode passar para o discípulo e deve passar. O objetivo, nós pastores que estão aqui, é fazer com que o discípulo se torne independente no servir a Deus, não em servir o maligno e nem agradar o mundo. Amém? A independência do servir a Deus. Fala assim, independente sim, insubmissos não. Ou seja, você pode ser independente, mas você não pode ser insubmisso. O insubmisso, se ele é independente, aí ninguém segura ele. Ele vai fazer o que quer até dar com o burro nas águas. Isso é questão de tempo. Sofrimento, falta de paz. Aí depois começa a piorar. Tudo dá errado, doença, vergonha, desonra, humilhação. Assim são as colheitas. E o pior, que eu não vou nem falar. Amém? Aí diz... Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Eu imagino aqui, conhecendo Jesus, ele estava ali, aonde ele estava? Aonde ele estava? Fala, na Judéia. Então Deus deve ter falado para ele, sai daqui e vai para Galiléia. No meio do caminho, aconteceu algo. Jesus dava assim, ele estava ali pregando na Judéia, de repente, Jesus, amanhã, ou hoje, ou agora, sai daí, vai lá para Galiléia que eu vou precisar de você lá. E acabou, silêncio, a frase veio. Ele já sabia, gente, montar barraco, desmontar a barraca, vamos embora. Chegou na Galiléia, agora você vai para não sei aonde. Lá vai de novo. E a Bíblia diz que ele percorria cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando as boas novas de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. A seara e os trabalhadores... Rogai, pois, ao dono da seara que envie. Todos os dias eu oro, Deus, todos os dias, a primeira coisa que eu faço, uma das primeiras coisas que eu faço, onde estão meus 120 discípulos que me ajudarão nesse avivamento da nação e no mundo? A minha esposa está lá na Europa e agora, esses 3 últimos dias, estava em Portugal. Aí ela deu a vontade de ir num culto, numa igreja. Ela pegou, entrou na internet, olhou lá na cidade do Porto, encontrou 3 igrejas e numerou uma lá. Então, quando ela chegou lá, a igreja estava de porta fechada. Não tinha culto. Ela falou que olhou aquilo e ela procurou igrejas e não encontrou uma aberta. E quase não encontrou igreja evangélica. Ela mandou amor, como aqui o evangelho está frio. Lembrando que John Wesley veio lá da Inglaterra, avivou aquele continente. Não é verdade? Os wesleyanos, os metodistas. Olha só, o evangelho lá, irmãos, esfriou de quase todo. Mas nós vamos abençoar, esquentar o Brasil, e o Brasil, nós vamos trazer esses pastores aqui, vamos avivar o país. Assim como vem pastores aqui constantemente de todo lugar do Brasil, virão também do mundo. Amém, queridos? Com glória a Deus. E eu vou precisar de vocês para me ajudar. Todos vocês estão aqui. Deixou a Judéia, retirando-se para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse Jesus, dá-te-me beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou, porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Perguntou-lhe. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Fala, dom de Deus. Você conhece os dons de Deus? Eles são pelo menos 16. Um para todo crente e 15 para atender os outros. Então já fica logo claro que Deus te chamou para atender os outros. E não é atender para ajudar ele a pecar, é atender para tirar o pecado dele. Já fica nítido o chamado. Quem foi chamado por Deus é para ajudar o ser humano, o próximo. E Deus, e nós não estamos falando ele te abençoar, não, irmãos. O seu chamado é esse. Se você fizer isso, Deus vai suprir suas necessidades. Ou seja, se você estiver fazendo a vontade de Deus. E não é sair na louca aí ajudando os outros. Tudo dentro de um padrão, dentro de revelação, de entendimento. Posso ouvir amém? Amém. Porque a porta que Deus abre e a que ele fecha, é preciso que ele abra uma porta para você. Aí ninguém põe a mão. É só andar na linha. E Deus vai te abençoar. Aquele cara da Chili Beans, né? O Hélio me mandou um vídeo dele ontem. E ele fala o seguinte: eu não sou tão talentoso assim. Mas ele falou: mas qual é o segredo do seu sucesso? Sabe o que ele diz? Primeiro, aí ele fala de Deus. Ele falou: primeiro, estar atento a Deus. Porque, por exemplo, eu sou músico. Sempre quis ser músico. Fui para os Estados Unidos, abriu porta para mim lá e de repente tudo perdeu. Eu pensei, agora eu vou bombar, não bombei nada. E abriu uma oportunidade para mim vender óculos, para matar a fome. E aí surgiu a Chili Beans. Chili Beans que fala? É isso? Está em 99 países, 59 países, sei lá. 800 e tantas, 900 e tantas lojas. Deve estar bem as 1.000. A meta dele é ter 1.200, eu acho. Ganha dinheiro igual água. Vendeu 30% dela, comprou de volta e o cara está interrogando ele. Mas eu achei bacana que eu até me tornei fã do lado empreendedor dele. Aí ele falou: se você quisesse escolher alguma coisa hoje, o que você escolheria? Não sei se é talento ou era... Um era disciplina e o outro, acho que era talento. Sabe o que ele escolheu? Talento, disciplina. Ele falou: se você for disciplinado no que você faz, você chega lá. É o dom que eu tenho, disciplina. Puxa, aí eu achei bacana, porque eu vivo brigando com vocês aqui, porque eu sou de disciplina. Eu pego uma coisa, eu vou ganhar 1 milhão, então 1 milhão. Um dia estava lá na minha conta, 1 milhão. 2, 3 meses depois tinha mais 1 milhão. Mas eu tive disciplina, 1 milhão. Veio 1 milhão, onde você está? Chegar lá tinha 10, depois tinha 50, depois tinha 100 mil. Um dia ele estava lá, irmãos, 1 milhão de reais. Eu vi ele lá na conta. Eu e meu filho vimos ele lá, 1 milhão. Depois tinha mais 1 milhão. Primeiro a me roubar foi o banco. Me roubou 35 mil, pagando conta dos outros, roubando eu lá dentro, funcionário. Entrei na justiça, levou 3 anos para me pegar o dinheiro de volta, ou 4. Pagou com juros e correções planetárias e mais multa. Posso ouvir amém ou não? Amém. Aí eu fiz o último investimento de risco da minha vida. Chamei minha mulher e falou: amor, o último investimento de risco que eu fiz. Agora eu não faria mais. Ajudei um monte de gente e por aí foi. Mas eu estou lá chamando ele de novo, amém? Amém? E ele vai chegar. Quantos concordam? Amém. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho fé, eu acredito, eu sei meio e tenho disciplina. Todo dia à tarde eu estou aqui na hora nona, aqui nessa igreja, durante todo o ano eu estou aqui. Todos os dias à tarde. Se eu terminar um evento aqui, na hora do almoço, 3 horas eu estou aqui.
Eu e Deus. Se tiver 10, 20 pessoas, 30, cada um cuida da sua vida. Eu estou aqui orando, louvando a Deus e chamar a existência meus objetivos. Como pessoa física, ou pessoa individual. Posso ouvir o amém? Disciplina. Parece que está tudo fechado. Do nada surge uma palavra. Do nada acontece alguma coisa. Quando vem, né? Aí eu ainda vou confirmar se é mesmo Deus, que pode ser uma cilada. Tem bênção que parece que é. Eu estou até orando por ela, mas ela tem que ser confirmada. Mesmo que eu esteja esperando, tem que acalmar, irmão. A coisa é. Porque você não sabe de onde vem. Se é de Deus, mesmo não é, tem que confirmar. Não joga fora, não, fica ali. Calma. Essa paciência, toda essa combinação de coisas, irmãos. E Deus vai te abençoar. Eu fico vendo um monte de gente correndo, desesperado para ganhar dinheiro, fazendo. Eu ganho meu dinheiro aqui, ó, orando todos os dias na igreja, nos dias úteis. Meu suprimento está aqui. Eu pratico um monte de coisa e cubo o coração. E vou vendo uma a uma, cumprindo. Uma a uma. Cada dia uma vitória, uma parte de uma vitória, uma somatória de vitória. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Aí tem gente que vai ouvir isso um ano. Daqui 10 anos eu estou falando isso, eu estou não sei quantos milhões lá na conta, e a pessoa está ali, não ganhou nem nada. E me ouvindo falar. Por quê? Porque ela não vem fazer, pelo menos imitar, já que tem um modelo. Como eu disse a vocês há pouco, eu sempre queria, estava atrás, se tivesse uma pessoa para me ensinar. E fala para mim, o que é para me fazer, eu faço. Eu lembro que eu falava, eu arrumo qualquer dinheiro, para você me falar, eu vou em qualquer lugar do mundo para ir atrás de uma pessoa que tem um modelo. Hoje eu tenho um modelo de como você pode, é só me imitar, queridos. Quem é meu discípulo, me imite. E eu te falo mais, se você me imitar, é o mínimo, porque o máximo Deus ainda vai te dar. Tudo que eu ensino, eu digo que é o mínimo, porque é o mínimo, porque Deus tem a particularidade com cada um de vocês. Então Ele vai falar mais do que eu falei. E para mim vai dizer outras coisas, para outras coisas. Para outros fins e propósitos, e por aí vai. Quando estamos entendendo, diga amém. Amém. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, dá-de-me beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aí bagunçou a cabeça da mulher, né? Mas isso aqui é um marketing, fala marketing. Isso aqui é uma das leis da comunicação, né? Nós temos um curso chamado Líder Vencedor e a gente destrincha sobre a lei, as regras e leis de comunicação, como comunicar bem, como vender seu produto, como vender a imagem de alguma coisa, como falar isso, como comunicar naquilo e tal. Então ele atiçou ela, ele está pedindo água, mas se você me pedir, você vai ter uma água viva. Aí a mulher falou, espera aí, agora nós vamos conversar aqui. Ele chamou a atenção da mulher, estava tentando entrar no coração dela. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço ele é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Onde é que o Senhor tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? O Senhor é maior que Jacó? Onde toda a nação considerava Jacó maior. Afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter? Essa água que você está falando do poço, eu não estou dizendo desta água. Você vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Ele está falando de uma fonte de novo. Existia a fonte física, existia a fonte espiritual. É isso que ele está dizendo, existe uma fonte espiritual. Conta-se o testemunho de uma pessoa que estava no deserto, ela se perdeu, e ela estava lá quase morrendo, e ela pediu a Deus, como eu era crente fervorosa, disse que eu queria uma Coca-Cola, ela encontrou uma Coca-Cola. Eu não sei se né? Quem crê não vai duvidar. Diz que ela encontrou a Coca-Cola, bebeu a Coca-Cola, depois encontrou um oásis.
Mas a fé é isso, sabia ou não? Eu lembro que na época eu não tive fé para Coca-Cola, mas eu tive fé para pedir galinha caipira. E então eu passei a viajar com o meu pastor, então eu orava a Deus, Deus, onde eu for, tem a galinha caipira. Irmãos, aí eu orava alto para o meu pastor, falou, ó, vamos ter uma viagem. Eu falei, glória a Deus, já vou orar pela galinha caipira. E lá vem você, né? Aí eu, galinha caipira, chamar a resistência galinha caipira. Quando chegava lá, meu pastor, o apóstolo olhava para mim. Aí a irmã falava assim, né, na casa que a gente ficava hospedado, antigamente era mais costume ficar na casa e não em hotel. Olha, fiz uma galinha caipira para vocês, e olhava para mim. Eu lembro de uma vez que ele falou assim, Rubens, para de orar pedindo galinha caipira, porque todo lugar, e ele gosta, viu? E é uma das coisas que ele mais gosta também. Mas vamos pedir aí, uma picanha, um churrasco, todo lugar tinha uma, era incrível. Eu era um meninão na fé, mas Deus se alegrava comigo ali com aquele meninão na fé. Eu tinha coragem. E eu fui orar por um tenente. Uma médica pediu que ele estava lá com pedra nos rins e ia operar. Aí eu andava para tudo era lado, era meio sapato de fogo. Aí fui lá, cheguei lá, faltou o homem de Deus para orar para o Senhor, e o cara olhando de cara atravessada. Eu falei, mas vocês não avisaram ele que eu ia orar, não? Ele tem birra de crente. Como é que você me traz para um lugar desse? Isso será que vai funcionar, gente? Não, mas a mulher dele é fervorosa, ela está orando por ele lá, e Deus vai fazer alguma coisa. A doutora Concilda, a filha dela veio a se tornar. A filha dela ela era prima do Sarney, presidente Sarney, ex-presidente Sarney, senador. Ela era prima. Doutora Concilda, morava lá na Zanorte. Aí, quando eu fui lá, ele falou, olha, eu trouxe aqui o irmão Rubens, que ele vai orar pelo senhor e tal. Aí ele fez cara feia. Aí, ora aí, irmãos, tá bom. Aí quando eu orei, eu vi uma Brasília. Aí eu vi uma Brasília parada em frente a um bordel, ali onde tinha que ir para Lusiânia, para Valparaíso. Tinha aqueles inferninhos ali? Tinha ou não tinha? Fala, irmãos, aí, os homens? Tinha. Não, era um monte. Aí eu vi uma Brasília lá em frente. E depois eu vi ela capotando. Não, eu vi ela capotando e ela caindo lá perto dos bordel. Aí o que tem a ver orar e com Brasília capotando naquela pista que vai para Valparaíso, para Lusiânia? E capotar e cair lá perto dentro dos bordel. O que tem a ver isso? Meu Deus. E a coragem de falar isso lá dentro, para um tenente. Eu falei, tenente, deixa eu fazer uma pergunta. Tu teve uma Brasília? Ele falou, tive. Por quê? Eu vi ela capotando. Oxe, como assim? Eu vi ela capotando e ela caiu lá perto daqueles bordel ali. Aí vem as informações. Oxe, tu era crente, era? Falei com ele, né? Aí foi ficando, né, acuado, né? Aí Deus me contou logo tudo, eu falei, agora entendi, tu era crente, desviado, capotou a Brasília lá, e o lugar onde você capotou é onde você ia para o inferninho pecar, adulterar, não era ou não era? E tu tá com raiva de Deus, né? Você não tem vergonha não? Aí deu uma bronca nele. Aí o cara começou a chorar. Aí Deus falou para ele, fala para ele, às 3 horas da tarde, não, como é que é? Fala para ele que ele não vai operar, que a pedra vai expelir. E ele já estava na cama lá, preparado para cirurgia, para anestesia, no acidente ele machucou o rim e ficou sequela, alguma coisa assim, ali fechou o canal, não sei o que foi virando pedra, porque você sabe que a urina é cristal, né, gente? Você sabe que urina, água são cristais, né? Então se ele armazenar, encostar, ele vira pedra. A água é cristal. Aí eu dali orei tudo, o cara ficou impactado demais, chorou, o pessoal que estava em volta, né? Ficou maravilhado e foi embora. Quando foi no outro dia, me ligaram dizendo, olha, ele recebeu alta, não operou, porque ele expeliu a pedra. Então assim, loucura, como é que você trata com um momento desse? Eu poderia ficar aqui à noite, mas amanhã, depois da manhã, contando experiência dessa natureza.
Eu, durante muito tempo, eu vivi nesse campo, irmão. Cadê o tenente? Está aí, gordinho? Vê se ele está chegando aí, pelo amor de Deus, esse tenente. Onde está esse povo que a gente ganhou para Jesus, que tivemos revelações sobre a vida deles? Então, pastor, fica gastando tempo com revelação lá. Bota eles para praticar princípio, andar no caminho de Deus. Negócio de sapato de fogo, de coisa, botina de fogo, é só 1%, 99% é transpiração. É bom, mas tem que ter um trabalho sequencial. Se eu tivesse hoje, aquele homem era um grande obreiro aqui. Se eu tivesse o que dar continuidade. Porque o que manterá a pessoa no reino de Deus, irmãos, é o novo nascimento dela. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, revelação eu tenho todo dia. Mas, hoje eu estou tendo revelação como norte. O norte a ser seguido, o caminho. E aí você faz um monte de coisa, enquanto você vai seguindo na direção que Deus lhe dá. Aí o cara da Chili Beans contou que ele falou, olha, eu vejo muitos músicos amigos meus hoje que já são velhos, não bombou, não vingou. E qual a minha diferença para muitos deles? É que eu vi Deus sinalizando para mim assim, ó. Faz isso, faz aquilo, eu fui fazendo e Deus me abençoou. Segundo ele, eu não sei como é que é isso lá, mas o que chama atenção é o que a gente prega aqui, Deus, ouvir Deus, disciplina. Os pastores vão vir aqui, vão sair daqui com um monte de informação, disciplina, como botar isso em prática, com sabedoria, com paciência e não com procrastinação. Aquele, porém, que voltar, que tomar água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Começou vai, chama teu marido e vem cá então, para poder a gente conversar. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Você disse, não tenho marido, porque você já teve 5, e até o que você tem hoje não é teu marido. Puxa, Jesus estava tratando quem? Qual a mudança que foi feita nela? Deixar a prostituição, o adultério. Você acha que Jesus chegar na tua vida, irmão, se você estiver em pecado, você acha que a primeira coisa que ele vai propor é o quê? Se você estiver em pecado sexual. Vai ter que mudar isso aí, ó. Se você quiser minha bênção. Agora, eu não quero, então toma a maldição. Que você mesmo escolheu, cara, já está posta à mesa. Escolha, pois, a bênção. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Então, nesse episódio, nos mostram, que Jesus lida com 2 grupos, lidou com aquele momento, com 2 grupos, o que tinham preconceitos um para com o outro. Tanto os discípulos deles que tinham preconceito contra o samaritano, quanto o samaritano. Olha quantas coisas Jesus trabalhou ali. O grupo das 10 tribos de Israel eram os samaritanos, que era a capital Samaria. Então era o grupo dos samaritanos, a qual Samaria era a capital de Israel, das 10 tribos, que foi dividida. E a outra era Judá, 2 tribos de Judá. É Judá e Benjamim, Se juntaram e ficou chamando de Judá. Que eram 2 grupos de irmãos que se dividiram há quase 1000 anos e não se toleravam mais. 1000 anos, ninguém conseguiu juntar eles. E Jesus estava ali começando um trabalho. Hoje Israel ninguém sabe mais quem é de qual tribo lá. Depois de Jesus, juntou ou não juntou? Porque lá não tem como mais dizer, não, você é da tribo do Benjamim, não, você é da tribo do Levi, você é da tribo... Ninguém mais sabe que tribo é ninguém, e eles estão lá misturados. Acabou. E é isso que Deus quer, que nós sejamos juntos e misturados. Tanto com Deus quanto conosco. Cuidar um do outro, amar um ao outro, ser contra o pecado, mas amar o pecador. Posso ouvir amém? Jesus então decidiu quebrar essa maldição que é pela palavra e pelo poder de Deus, não é? E no Antigo Testamento as pessoas adoravam a Deus com a mente, racionalizando a lei com esforço físico e econômico.
Não é? Elas não adoravam a Deus em espírito, não é verdade ou não é? Por quê? Porque ele não habitava dentro delas. Por que hoje a gente pode adorar a Deus em espírito? Porque ele habita dentro de nós. Por isso que às vezes você está esperando a voz de Deus vir aqui, ele já está dentro de você falando e você está esperando vir de fora. Ele vai falar muitas vezes aqui, ó. Pode vir audível, mas o normal é sair de dentro. Ela sai daqui, ó, e sobe para a mente, sobe para a visão, para a racionalização, para compreender, para a peleja da compreensão. O Velho Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo. Posso ouvir amém? Elas não tinham o Espírito Santo dentro delas. Nós somos, eu sou privilegiado, porque podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Quando eu abri essa igreja, Deus falou para mim ficar mais recolhido, que no 7º ano o Brasil viria aqui. Já pensou, você começou a igreja na sua casa e no 7º ano os pastores começariam a vir aqui nessa igreja. Quando terminou o 6º ano, que entrou no 7º, começou os pastores do Brasil a vir aqui. E eu sempre falei para os discípulos, 6 anos falando isso aqui. Falei ou não falei? Sim. Gente, vamos nos preparar, o Brasil vai vir aqui. Não deu tempo nem da gente crescer o tanto que eu esperava, que era os 120 discípulos, que eu ainda nem tenho. Mas Deus falou que cada discípulo vale por 30, 60 ou 100 crente comum. Eu não estou satisfeito. Eu vejo assim, eu estou tão longe ainda disso, mas já é suficiente para o Brasil vir aqui ver que modelo de trabalho é esse. Agora você ficar 6 anos falando, o Brasil vai vir aqui, gente, se prepara. Agora os discípulos todo mês vêm, né? Vem ou não vem, gente? Aí tem mais, e também tem outra palavra, nós vamos mais rápido em todo o mundo, mais rápido do que o tempo que nós levamos para ganhar o Brasil. E não vai esperar ganhar o Brasil, não. Como eu ministrei a 10 mil pastores e 10 mil me deixaram, eu agora quero 10.001. Então, 10.001 pastores vão vir aqui. Isso pode acontecer em 1 ano, em 2 anos, 3 anos, nos próximos 7 anos, mas olha só. Em 20 anos, eu levei 20 anos para... Nem ganhei o Brasil ainda. Em menos tempo, em pouco tempo, talvez em 1 ano a gente consiga ir para todo mundo. Porque o mundo, irmãos, o evangelho está morrendo por aí. Está frio. Eu fosse você, irmão, vai estudar inglês, vai estudar espanhol, francês, porque vai precisar. Depois eu tenho que pegar um cara que fala francês longe daqui, que nem tem tudo mais de sabedoria com você, conhecimento, vai te passar porque tu não se preparou. É isso que eu falo, confie em Deus, confie também em mim. Posso ouvir o amém? Amém? A gente vai se virar, hoje tem intérprete, a gente se vira. Até porque essas igrejas que a gente vai trazer, geralmente elas são brasileiras. O cara já fala a língua lá no país que ele está, né? Tudo bem. Mas quando você for lá pregar, quando precisar de alguém ir lá coordenar um país, ó, Alexandre, eu quero que você... Qual país você gostaria de ir se tivesse que ir para servir a Deus? Qualquer um. Vou te mandar pela barba, vou te mandar lá para o Iraque, não. Para a Irlanda, que ele é ruivo. O irlandês é ruivo, para você se passar com o irlandês. Vai virar se você não tem descendência irlandesa. Tem cara de irlandês. Barba de irlandês. Então, no Velho Testamento, somente algumas pessoas tinham o Espírito de Deus atuando em suas vidas. Algumas, o profeta, o rei, quem Deus chamasse, o juiz. Não podemos mais adorar a Deus como os hebreus, irmãos, faziam. Tem muita gente querendo adorar a Deus como os hebreus. Não pode, não deve. Eles adoravam a Deus na carne e com carne. Nós oramos por Israel, cuidamos de Israel como menino dos olhos de Deus, querido. Mas eles ficaram para trás na adoração. E daquela oliveira nasceu um ramo novo chamado igreja. Mas nós nascemos dentro do judaísmo. Nós nascemos dentro daquela nação.
Foi lá que a igreja nasceu, o Pentecoste, dentro de Jerusalém. Foi ou não foi? Sim ou não? No cenáculo. Ali oficializou a igreja de Jesus naquele dia. Então nós amamos, oramos todos os dias por Israel. Tem aquelas pedras ali que a gente ora dizendo: olha, essas pedras não vão voltar para Israel, no lugar dela vai voltar pessoas. Eu tenho o objetivo de levar 10 mil pessoas lá em tabernáculos. Me ajudem, amém? A cumprir a meta, porque sozinho eu não dou conta não. Mas Deus vai me usar para te abençoar e você vai me ajudar. Não podemos mais adorar a Deus como os hebreus faziam antigamente, sacrificando a carne e seus recursos, apenas indo ao templo uma vez a cada 7 dias, e os de longe iam no período das festas. Temos que ir mais. Então tem que ter pelo menos 2 cultos lá na tua igreja. E quem tem o horário livre, que é homem, mulher de negócio ou desempregado, aí você dá uma cota para ele a mais. Por quê? Porque ele é um privilegiado, que tem o seu horário na sua mão. Ele não é como um funcionário que teve que vender o horário dele para se sustentar, porque ele trabalha numa empresa. Então a esse também Deus vai te exigir, como não vai exigir do empregado que ele esteja no culto de dia, como é o nosso caso aqui, a quinta-feira, grupo de reunião de homens e mulheres de negócio e desempregado. Até o desempregado arrumar o seu trabalho ou se tornar um empreendedor. Mas aquele que é empreendedor, aquele que tem seu negócio próprio, não pode deixar de vir nessa reunião. Por quê? Porque Deus vai botar mais dinheiro na sua mão para você investir mais ainda no reino de Deus. Posso ouvir o amém ou não? Glória a Deus. Esse é um processo. Então nós temos que ter experiências, amém, queridos? Vendo a atuação do Espírito Santo. Eu estou aqui contando as minhas experiências e as suas, eu quero que você tenha as suas. Por isso eu desafiei a igreja, né? Quem pode, de manhã, todo dia, vem aqui para a igreja de manhã orar, de 9 a meio-dia. Pode ver aqui, você vai ver aqui, a maioria é homem de mulher de negócio ou que tem um privilégio de algum trabalho que possa fazer isso. Para que você possa ouvir Deus. Não tem fonte melhor do que estar na casa de Deus. Eu torno a dizer, né? O grupo não é para juntar, para pregar. Ó, irmão, tive uma revelação aqui, não é para fazer isso. Você tem uma revelação, se quiser, conta para mim, senão fica para tu. O objetivo é você ouvir Deus. Aí eu ouvi a voz de Deus. O mundo vai acabar. Irmão, o mundo vai acabar. Aí fica aquele desespero. Aí o mundo não acaba, não era Deus. Eu já tinha dito que o mundo pode acabar a qualquer hora dessa. Você está pronto? Então, se Deus ouvir uma voz que o mundo vai acabar, irmão, a primeira pergunta é: eu estou pronto? E ela fala: Deus, não acaba o mundo antes de eu perder minha virgindade. Para casar, e ela tinha acho que 16 anos ou 15, ainda faltava 3 anos para ela completar os 18 para poder namorar para depois casar. Hoje ela já perdeu a virgindade. Que ela já casou, tem 2 filhas. Mas ela era uma figura. E minha esposa estava lá junto com ela. Que é isso, minha filha? Calma. Ela acalmando ela. Tia, você também ficou? Ela, ficou o quê? O que aconteceu? Arrebatamento, tia. Aí o sol foi passando, ela foi olhando. Ai, eu pensei que Jesus tinha arrebatado a igreja. Ai, tia, ainda bem que você está aqui. Que experiência, né? Eu acho que aqui dentro, quando eu estava fazendo essa palavra, me veio uma direção. Hoje aqui, alguns de vocês perguntou como ter essa experiência de ter prazer de vir à casa de Deus, de servir a Jesus, de verdade, com experiência, nessa religiosidade que está acontecendo aí nas igrejas, seja evangélica, seja católica, seja qual for. E aqui dentro hoje, Deus me mostrou que haverá pessoas, ou pessoa que indagou Jesus isso. Então essa palavra foi uma resposta de Deus para você que indagou. Se você é da igreja, está aí a resposta. Se você não é da igreja, está aí a resposta. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E depois você pode ler o que aconteceu depois, como Jesus, aquela mulher trouxe a cidade toda ali. Ó, vem ver um homem que revelou minha vida todinha. Aí trouxeram aquele tanto de gente, Jesus fez uma grande obra ali. Praticamente ganhou ali o vilarejo, ou a cidade, muita gente.
com aquela experiência. Então, a revelação é boa para... Aí você tem que ter a estratégia para cuidar. Só ganhar, eu ganhei um monte de gente, cadê elas? Então nós temos que ter uma igreja para acolher as pessoas e dar continuidade ao trabalho, porque a revelação é 1%. Aquela experiência do tenente lá é 1%, Alexandre. 99% é transpiração, trabalho, muito trabalho, trabalho duro para mudar a vida da pessoa, ajudar ela se ajudar e fazer um trabalho bacana de servir a Deus. Servireis o Senhor vosso Deus, diga. E Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Ele vai te dar água, vai te dar pão, vai te abençoar. Querido, que Deus tem, olha, lembra da lagarta. Quando você vê uma lagarta, ela vai virar borboleta, não é? No casulo, não é isso? Ela não precisa de um milagre, ela só precisa do processo, passar pelo processo da metamorfose. A mesma coisa você precisa passar de um processo de mudança, de transformação. Deixa de ser muito crítico, deixa de ser muito irado. É até moda dizer, né? Irado, uma coisa que eles acham legal, chama irado. Até as linguagens é contrária a Deus. Vai nessa toada aí que tu vai ver. Eu vou continuar servindo a Deus, irmão. Eu não vou parar de servir a Deus. Eu vou servir a Deus e Deus vai me abençoar. Até o dia que eu for para a glória. Quantos vão para a glória aqui? Fiquem em pé.